Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também para 190 países pelo canal 1 Europa. E hoje nós vamos falar sobre a receita da beleza. Será que existe uma receita para ser bonito? Quem vai responder essa pergunta está aqui ao meu lado, nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Matsudo. Ele que é cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo isso você vai conferir a partir de agora no programa Análise Direta. Então, como eu disse no início, aqui ao meu lado, um dos maiores nomes da cirurgia plástica nacional, Dr. Paulo Matsudo. Primeiro eu quero registrar, minha honra, minha alegria por recebê-lo aqui hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente sabe que sua agenda é muito concorrida, doutor. É uma satisfação, uma alegria estar aqui num final de ano, um ano controverso, né, por confusão da Covid-19, e vamos falar daquilo que a gente faz um pouquinho no dia a dia. Legal. Pois não. Doutor, eu fiz até uma brincadeira agora na abertura, falando da receita da beleza. Mas uma das coisas que eu admiro no seu trabalho é que ele é conceitual, ele é filosófico, ele não é meramente estético. Então, para a gente falar de conceito de beleza, primeiro a gente precisa entender que não há um conceito fechado, único de beleza, né, doutor? Perfeito. Não existe uma receita de bolo. E o professor Pitangui sempre nos dizia com grande propriedade que beleza não tem definição. Legal. Beleza é aquilo que você reconhece, mas não sabe definir. Então, acho que com isso fica bem claro o conceito de beleza. Quando você estabelece um padrão estético, aí não teria graça, porque Deus nos fez totalmente diferentes e cada um tem dentro de si a beleza. Ou a beleza interna, que é muito importante para refletir a beleza externa, e dentro dos seus pares, dependendo dos continentes, cada um de nós, de uma raça, né, de uma diferenciação, temos narizes diferentes, olhos diferentes, e assim é o que acontece no mundo e a grande diferença entre Oriente e Ocidente. Com a globalização, a miscigenação, as migrações que houveram pelo mundo, nós temos então caracteres de beleza mais acentuados ou mais diferenciados. E é isso que compete ao cirurgião plástico devolver e entregar ao seu paciente aquilo que pode ser do melhor. Nunca tentando fazer dessa paciente o seu desejo de ser a melhor do seu grupo, mas sim de entregá-la ao grupo a que pertence. Legal. E, doutor, nós vivemos ainda uma pandemia, um momento de exceção, que mudou a rotina, a vida de muita gente. Como esse momento influenciou na cirurgia plástica, nesse mundo da cirurgia plástica, principalmente em relação à procura? Kleber, dois momentos importantes, né? O Brasil é o segundo país no mundo em fazer cirurgias plásticas. Nós temos aqui excelentes cirurgiões plásticos. E com isso, num país tropical, as exigências são sempre maiores. Porém, lá no início, relembrando março, abril, uma faixa de maio, cirurgias eletivas, que aí se inclui a cirurgia plástica e estética, foram e estavam proibidas. Então, isso é um choque. Claro que as cirurgias reparadoras continuaram sendo realizadas por todos nós, são as retiradas de tumores, as reconstruções, tanto de mama, de nariz, de lábio, isso poderia ser feito. E houve também um receio por conta dos pacientes em se operar naquele primeiro momento, como também e principalmente dos médicos que nunca gostariam de pôr seus pacientes em risco, nem a sua própria vida e a do seu time. Isso passado, foram sendo resolvidas essas questões. Existem hoje hospitais onde todos os critérios e protocolos são respeitados e praticados, não só aos seus funcionários, aos médicos que lá frequentam e aos pacientes que vão entrar nesse hospital. Então, isso dá muita tranquilidade. Isso fez com que houve e ainda está tendo um aumento das cirurgias, porque em home office
as pessoas acabaram engordando um pouquinho, acabaram tendo um tempo maior para se olhar no espelho. Algumas não quiseram sair porque o clube fechou, a academia fechou e adquiriram aquele peso a mais e querem estar bem nesse próximo verão. E houve, então, esse grande aumento de cirurgias nesse final de ano. Agora, mesmo com tantas situações adversas, como o senhor falou, o risco, o medo inicial, que ainda era incerto, por outro lado, esse momento de isolamento social favorece a recuperação pós-cirúrgica, né, desses procedimentos estéticos. Exatamente. Essa diversidade muitas vezes leva a um ponto de reflexão dessas pessoas, né, e elas acabam achando que é o seu momento. Porque a cirurgia plástica não tem hora marcada, tem a hora que você decide, você é que dá o destino à sua vida, né? Então, é um conjunto, não é só procurar o cirurgião plástico. Ele acaba adquirindo uma nova forma e, com isso, uma autoestima que estava esquecida acaba acordando e, com isso, ele faz um conjunto, né? Uma boa alimentação, né? Um excelente plano de exercício, sem querer ser medalhista de ganhar no pódio o troféu, mas sim a grande vitória dele se encontrar em si mesmo a pessoa que ele sempre imaginou. Então isso daí é muito importante a todos que queiram operar, que devem pensar dessa forma. Não é só a cirurgia, tem que ter uma mudança. Essa mudança muitas vezes vem naturalmente e todo médico, cirurgião plástico, orienta isso antes de ser operado. E isso é confirmado no decorrer do pós-operatório. Agora, essas cirurgias também são sazonais, né? De tempos em tempos tem uma procura por uma determinada especialidade. E agora, nesse momento de pandemia, com o uso de máscaras, eu li em muitos sites de notícia que a procura por intervenções na região dos olhos e do nariz aumentou bastante, né? É verdade, isso é interessante e vai também em alusão àquilo que eu também não sabia. E quando estive em Dubai, onde se usa burca, né, os colegas me falaram, olha, mas interessante essas roupas, né, que elas usam só isto. E tantas lojas aqui que eu vejo, sem ferir aqui a parte do comercial, dos grandes fashionistas, né, internacionais. Pô, doutor, o negócio é o seguinte, uma coisa é o que elas cobrem, outra coisa é o que elas têm por baixo. Então, isso daí diz respeito que a máscara não foi impeditivo. E até acho que acabou sendo um ponto que a pessoa acaba olhando a sua fronte, os seus olhos, né? E aí ela analisa e fala, bom, estou precisando fazer alguma coisa, como na verdade, nem sempre você envelhece só na fronte, só nos olhos. É o conjunto, nós envelhecemos no conjunto. Então aproveita e faz o queixinho, faz a orelha, ou faz o nariz para dar o equilíbrio. Que é isso que é importante. Esse equilíbrio corporal vai se traduzir no equilíbrio emocional. E com isso a vida fica mais fácil, né, Kleber? Tem até um termo técnico que eu, fazendo essa pesquisa, eu me deparei com ele, que é a blefaroplastia, isso? Ou blefaroplastias? Isso, blefaroplastia. É a cirurgia que trata as pálpebras superiores e inferiores. Isso daí também é importante, porque o tratamento é individual, né? Nós estamos começando a falar que não existe receita de bolo, existem sim as técnicas, existe a interpretação de cada cirurgião ao analisar profundamente o seu paciente. E muitas vezes a pessoa fala, eu só quero retirar aqui a bolsa, né? Que é mais comum na parte inferior ou a bolsa superior, que existem, mas tem que saber o quanto tirar. Se você tirar demais, os olhos vão ficar encovados. Então, você vai ficar com aquele aspecto cadavérico, que muitas vezes você vê isso, quando é exercido, infelizmente, por alguns invasores da especialidade, né, que não estão treinados para isso, muito menos têm formação, e aí faz essa catástrofe, ou deixa uma pálpebra aberta demais, que a pessoa fica estranha, parece que ela está sempre assustada. Então, esses conceitos são muito importantes, né? O senhor fez uma citação que eu acho importante a gente parar agora e fazer um alerta. Esses chamados invasores. Essa, até pela procura e pelo lucro que ela gera, essa especialidade, esse ramo de atividade, ele tem atraído pessoas que não são capacitadas e colocado até em risco os pacientes? Esse ponto é muito importante. Eu acho que
é até uma utilidade pública, né, você abordar o tema, porque o telespectador não sabe, mas o cirurgião plástico é o que tem maior formação em tempo dentro da faculdade de medicina, porque são 6 anos da faculdade, mais 2 anos para se capacitar em cirurgia geral, ou seja, ele acaba operando sabendo os conceitos do corpo todo, em operar qualquer coisa. O corpo todo, né, corpo doutor? todo, É complexo. exatamente. E também mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, essa é a formação mínima para ele se tornar um especialista. Tudo isso através de exames, né, sobre a validação do MEC, que é o órgão máximo, o Ministério da Saúde, e, em última análise, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é quem realmente pode validar e dar futuramente o título de membro titular. Então, o que acontece? Pessoas querem sempre cortar esse caminho. São médicos frustrados, na maioria das vezes, que querem ser uma coisa que não fizeram a formação. E isso é um risco à população e tragédias têm acontecido até por não médicos que tentam ludibriar, ou as pessoas também mal informadas, ou até aquelas até muito bem informadas, mas existe aquele conceito bom, bonito e barato na cabeça delas que não funciona. Não funciona porque elas entregam sua própria vida em mãos que não estão habilitadas, Kleber. E o Brasil é um campo vasto para isso, para atrair esse tipo de golpista, vamos dizer assim. Porque não é um profissional. Golpista golpista, porque profissional é quem estudou todo esse tempo que o senhor falou. Esse é o especialista que pagou o preço para poder estar lá e tem autoridade, principalmente técnica, para exercer essa função. Eu tenho dados aqui da Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas, a ISAPS, de 2018, que só no Brasil foram realizadas 1.498.000 cirurgias plásticas, quase 1,5 milhão, e mais 969.000, quase 1.000 procedimentos estéticos não cirúrgicos. Ou seja, o brasileiro é mesmo um povo vaidoso, né, doutor? Por aquelas características, né, da miscigenação, então elas querem se aproximar ou próximo de uma ou de outra, ou também pela função de sermos um país tropical, onde as pessoas ficam mais expostas, existe um litoral bonito, né, onde existe o sol, o clima tropical leva a isso. Então, essa exposição acaba a pessoa querer corrigir pequenas assimetrias, né, ou pequenas hipertrofias ou hipotrofias. Por exemplo, nosso país é o campeão, não só em segundo lugar do mundo, dos procedimentos invasivos, né, e dos não invasivos. Nesse particular, eu me coloco aqui como o pioneiro nos não invasivos, que são os procedimentos que nós lá atrás propusemos e hoje são mais realizados no mundo, que é o enxerto de gordura, são os microfats, que fazemos em todo o corpo, custo praticamente nada, que é do teu organismo, não existe a rejeição, existe sim a técnica para que não exista absorção. E hoje está bem dominado isto. E a toxina botulínica, que nós publicamos em 1995, e é também um procedimento universalmente aceito. Isso de ter um número grande, de quase 1,5 milhão de cirurgias, né, invasivas, faz com que nós sejamos um celeiro de bons cirurgiões. E outros querendo invadir essa, como você falou, comercialmente, pegar um paciente desprevenido. Legal. E para quem não sabe, o doutor é especialista em técnicas anti-idades. Será que é possível vencer o tempo e continuar jovem por um longo período, vamos dizer, até o final da vida? Bom, o doutor vai falar isso e responder outras questões no próximo bloco. Não saia daí.
nós voltamos aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direto. O programa que tem hoje aqui o nosso convidado super especial, cirurgião plástico renomado, Dr. Paulo Matsudo. Ele que está falando aqui das novas técnicas, do que há de mais novo nesse mundo da cirurgia plástica. E, doutor, recentemente você teve em um simpósio, palestrando, né, em um simpósio em Nova York, falando de técnicas anti-idade. O homem está conseguindo vencer o tempo, está conseguindo superar o envelhecimento? Bom, nós tentamos, na cirurgia plástica, retardar o relógio do tempo. Existem métodos não invasivos que se aplicam muito bem no início ou associados às técnicas cirúrgicas invasivas. E o que nós mesclamos muito bem é isto, que é um conceito. Então, técnicas, elas vão se aprimorando, né? E, sobretudo, quando existe o novo ao velho. Então, cabe ao cirurgião interpretar o que ele vê, o que ele conhece e também criar alguma coisa. Nós, quando criamos a parte de enxerto de gordura, pensamos exatamente em pacientes jovens que perdem um pouco a sua gordura facial, sobretudo aqueles jovens que começam a fazer esporte de alto impacto. Kleber, você sabe o que é isso? Pessoa murcha. E esse conceito de injetar é nosso, de lá de trás, quando as pessoas ainda não entendiam bem, e hoje é muito bem assimilado e feito em todo o mundo. E associado às rugas de expressão, que muitas vezes a pessoa não chegou numa idade avançada para tê-las. São jovens que têm, às vezes, miopia, né? Então acabam franzindo muito o seu rosto, ou jovens que têm uma sensibilidade exacerbada, sobretudo aqueles de olhos mais claros, num país que é o Brasil de muita luz, acabam ficando marcados na fronte, né, no sorriso também. E esses métodos de anti-envelhecimento podem se aplicar em pacientes jovens e também, claro, aos de mais idade. Esse é um conceito muito importante para dar uma beleza natural ou segurar um pouquinho o tempo. É isto. É bem simples o conceito e que muitas vezes ninguém estava enxergando. E hoje é totalmente dominado. Queria que o senhor desse exemplo para quem está acompanhando, assistindo, desse tipo de método, como que é aplicado, como que é o efeito dele, falasse assim, de uma maneira bem simples, porque a gente sabe que é uma técnica avançada, é uma questão até científica, mas para a pessoa comum entender. Bacana. Até sobre isso tem um livro que foi editado este ano. Muito bom. Em língua inglesa, né, que foi editado nos Estados Unidos, e também na língua portuguesa, até porque tem muitos brasileiros que se utilizam, e o título do livro é Brazilian Butt Lift, que é o título que nos Estados Unidos se denominou para identificar o bumbum brasileiro como referência. Então, esse bumbum, ele é realmente importante, e muitas vezes a pessoa nasce com pouco bumbum. Então, nós fizemos o uso do enxerto de gordura, não só no rosto, como também nas mamas, que hoje é conhecido como cirurgia híbrida, nas coxas, nas pernas e principalmente nas nádegas, isoladamente ou associada à inclusão das próteses de silicone, que o Brasil é campeão neste número de procedimento cirúrgico. O Brasil faz muita lipoaspiração, prótese de mamas e prótese glútea. Então, esse pacote, vamos dizer assim, é o que dá harmonização facial, porque dá o equilíbrio. Você tira o excesso de gordura, você dá contornos ao corpo, cintura, tira o abdômen, tira aquela gordurinha dos braços, que às vezes existe, e intercoxas. E o culote famoso. Com isso, você pode acrescentar as próteses para dar um volume compensatório ao glúteo que já existe. Ou ao inverso, o glúteo, né, um pouquinho maior, colocando a prótese com um enxerto de gordura para as pessoas que já têm uma mama bem formada. Não sei se ficou claro, Kleber, mas o equilíbrio é isso. Ficou claro realmente os contornos. Só na sua descrição já foi perfeito entender a harmonia, porque acho que a grande reclamação, principalmente das mulheres, que eu creio que seja o público majoritário, é não ter essa harmonia, faltar em algum lugar ou ter em excesso em outro. E o seu trabalho, a grosso modo, ele esculpe essa harmonia, que as mulheres, principalmente, até os homens procuram tanto, né? Sim, você abordou bem, os homens hoje também procuram.
Não existe esse preconceito mais. Isso é coisa do passado, né? Isso é muito bem resolvido para aqueles que têm a cabeça resolvida, porque a primeira coisa, para você resolver os teus problemas, você tem que assumi-los. Muitas vezes está numa gordurinha, no culote que formou na mulher, ou um pneuzinho no homem. O homem nem detesta aquele pneu, né, que se forma e pode fazer exercício que quiser na academia. Não vai melhorar, gente. Não vai melhorar. Não tem jeito, pode fazer o que quiser. Verdade. Né? E às vezes uma cirurgia tranquila, não é um procedimento que merece todo o respeito, independente de ser pequeno, médio ou grande, e cirurgia sempre a gente tem que ter o respeito. Mas uma recuperação muito rápida. E isso daí devolve ao cidadão a alegria maior, né, de poder jogar no time sem camisa, que existia esse conceito, né? Não vou porque eu tenho gordura na mama e tal. Quando era para mudar de time, o time agora é sem camisa, muitos saíam da quadra, preciso ir embora e tal, porque tinha esse fantasma. Hoje não, já assumem, fazem a cirurgia e vão jogar com camisa ou sem camisa. Legal. Né? A liberdade, né? É, a liberdade de opção. Agora, conversando especificamente sobre as cirurgias de mama, que se popularizaram muito nos últimos anos, a prótese que as mulheres colocam, ela tem prazo de validade? A história das próteses, ela começa lá atrás, em 61, com o início. As próteses eram feitas pela Down Corning. A Down Corning era quem fornecia um produto lubrificante para a guerra nos Estados Unidos, para lubrificar as correntes dos canhões lá, dos tratores que iam a campo. Só acabou a guerra, sobrou lá um monte de silicone, alguém teve a boa ideia e construiu isto, que resolveu no primeiro momento muito bem. Criatividade, né, doutor? Desculpe interromper. Pensar que aquilo poderia ser aplicado no corpo. Tudo se adapta, né? Eu acho que a criatividade faz parte disso. O Down Corning resolveu e fez isso. Bom, aí teve muita polêmica, claro, porque em função das consequências daquela prótese inicial, de contraturas, né? Hoje não, hoje ela evoluiu muito. Então, são inúmeras empresas que fornecem, claro que cada uma dentro do critério de julgamento do cirurgião, ele vai escolher qual que é a melhor. Normalmente se escolhe a que tem o maior número de trabalhos científicos e que tem o maior tempo e que tem uma garantia internacional, né? E as próteses hoje tem até, Kleber, tem prótese com chip. Justamente, eu já tinha até notado essa pergunta. Prótese com chip, como é que funciona isso? Isso assim, ó. Primeiro, essas próteses que normalmente as empresas fornecem, o cirurgião tem que ter uma gama enorme de modelos, ou seja, de forma. E uma gama também satisfatória de tamanhos. Com isso, você vai conseguir, para cada mama, aquela prótese. Isso é importante. E o chip é o que vai dar garantia amanhã ou depois, se o paciente não sabe que marca de prótese ela tem, como isso é muito comum. Doutor, operei faz 18 anos, estou insatisfeito, quero trocar a prótese. Qual é a prótese que a senhora tem? Eu mudei, eu perdi o papel, eu não sei mais, o médico mudou, não consigo falar com ele não lembra. Então, tem um aparelhinho, você passa o scanner. Que legal. O scanner vai dar exatamente qual é a fabricação, né, dessa prótese, o tamanho e o modelo. Então, isso dá um conforto enorme, inclusive com a data de fabricação. E a validade, em função delas terem se aperfeiçoadas, sempre será maior. O que faz você usar de critério para trocar é o exame anual que toda mulher, graças a Deus, faz, né? Normalmente no Outubro Rosa, para ver como é que está a prótese dentro do seu corpo, e aí cabe ao cirurgião resolver, vamos trocar ou não, e às vezes a própria insatisfação da paciente em função das modificações corporais após 18 anos, 10 anos, isso muda. Tem a parte hormonal toda, que a mulher nós temos que respeitar, é a que mais sofre, né, problemas hormonais, e tem também o fato dela ter entrado na menopausa ou não, ter amamentado, como foi, para ter essas modificações da mama, mesmo com a prótese. Então, nós trocamos baseados nesses critérios. E a lipoaspiração, doutor? A lipoaspiração, a gente já citou, já entrou na história dos profissionais que não são qualificados, mas alguns casos envolvendo pessoas famosas que tiveram problemas ao realizar a lipoaspiração causaram um certo medo.
Mas e eu queria aproveitar esse espaço para o senhor desmistificar esse problema também. A lipoaspiração, quando bem feita, hoje, por um profissional capacitado, ela está mais segura também? Sem dúvida alguma. Você sabe que tudo que é bom é copiado, e às vezes é mal copiado. Se tivesse um padrão, bom, deve ser feito primeiro um cirurgião plástico habilitado, que conheça a metodologia, em local seguro e sempre com todos os exames necessários para que o procedimento seja o mais completo e seguro dentro das normas de exame de sangue, exame de urina, eletrocardiograma, teste ergométrico, raio-x do tórax, em muitos casos fazer o ultrassom ou Doppler de membros inferiores para evitar o tromboembolismo, né, que é uma situação que pode ocorrer, e, sobretudo, a paciente estar consciente do que aquele procedimento pode dar de resultado. Tendo os cuidados específicos, não há risco nenhum. Haja visto, Kleber, que você tem aí o da ISAPS, a estatística. O Brasil é o segundo em fazer lipoaspirações no mundo. E, pelos números, você vê. E esses acidentes, na maioria das vezes, acontecem por profissionais não habilitados. E essa que é a função aqui do programa, que se nos dá essa oportunidade de esclarecer como utilidade pública. Procure um membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou no país onde você esteja. É fácil. Entra que você consegue pela internet saber quem é o profissional titulado que tem a capacitação em operá-la com segurança. Segurança é tudo em qualquer procedimento, do menor ao maior. Legal. Outro campeão de audiência é o Botox, né? Também bastante popularizado nos últimos anos. Sem dúvida. O Botox é o procedimento mais realizado no mundo todo. No mundo todo? Não é só no Brasil, no mundo todo. Então, é incrível, né? Hoje, o Botox, em número, ele passa só por uma reciprocidade de números, ele passa o número de pacientes que tomam Viagra. Então, por aí você veja a quantidade, a importância que essa toxina bem aplicada, que foi o que nós bolamos lá atrás, traz de benefício para a humanidade que não quer saber de ruga. Rugas de expressão. É isso que ele faz. Ele funciona também muito bem na hiperidrose. O que é a hiperidrose? Aquele paciente que transpira muito. Às vezes transpira demais na axila, transpira na fronte, né? E a toxina resolve isso também. Não deixa de ser um procedimento estético, porque socialmente falando, aquela mancha na camisa é uma situação que, para quem tem, Kleber, é terrível. É terrível. Tem casos que o paciente, o homem, o masculino, chega e fala: doutor, o meu problema é o seguinte, estou usando 4 mods por dia e tenho que trocar 3 paletós ao mês. Porque aquela sudorese, ele tem que trabalhar com o terno e aquilo mancha, mistura, é uma coisa, né, que socialmente é desagradabilíssima, e a toxina resolveu esse problema de ordem pessoal e social. Agora, há vários tipos de toxina. Há uns que não têm, vamos dizer, uma qualidade tão boa, as outras que têm qualidade melhor. É preciso ficar atento também a isso na hora de contratar um trabalho, um serviço de um profissional? Sim. É importante essa menção. Existem várias toxinas, todas que estejam aprovadas, né, nas instituições brasileiras podem ser utilizadas. E a maioria delas tem validade também e aprovação no FDA. Nosso critério particular é as que têm FDA, vamos utilizar sem problema nenhum. São normalmente as que têm maior número de trabalho científico, e é isso sempre que nos orienta no tratamento aos nossos pacientes. O que é bom, vamos oferecer. Se tem validação no FDA, que é o órgão regulamentador nos Estados Unidos, é uma boa certificação, por que não utilizá-las e dar isso de melhor para o paciente. Legal. E agora, eu deixei especialmente para o último bloco uma das partes que talvez seja mais importante, que é a parte psicológica que envolva todo esse procedimento. Há uma fórmula para ficar bonito, para se sentir bem,
Como criar expectativa e evitar frustrações. Isso o Dr. Paulo vai falar no terceiro e último bloco. Não saia daí. E voltamos aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre traz para você um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, aqui ao meu lado, o cirurgião plástico Paulo Matsudo, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e um dos maiores nomes nesse ramo aqui no nosso país. Doutor Paulo, no final do último bloco eu tinha deixado uma questão se existe realmente uma fórmula e se as pessoas costumam a se frustrar quando buscam um trabalho de um cirurgião plástico. Lidar com essa parte emocional, psicológica, é um dos maiores desafios da sua profissão? Sem dúvida. Esse é o maior desafio, Kleber, porque isso nós não aprendemos no banco da faculdade. Legal isso, você falou. Nós aprendemos no banco da vida, né? Essa sensibilidade o cirurgião tem que ter. Cirurgia plástica, além de ciência, é arte. E a arte de diagnosticar e muitas vezes falar não a um paciente, ela deve ser exercida, principalmente quando aquele paciente, o profissional, percebe que não é um candidato ideal para a cirurgia. E esses pontos nós observamos na consulta. A consulta, Kleber, eu digo para o próprio paciente. Está aqui nesse momento uma consulta, minha consulta é demorada, eu sempre digo a todos os colegas mais jovens, olha, muito cuidado na consulta, que 90% do resultado está na consulta. Você tem que observar exatamente o que o paciente pretende, o que ele quer, e colocar a ele, dentro das tuas expectativas realísticas, a tua capacidade de exercê-lo ou não. E muitas vezes o que o paciente quer não é o que a cirurgia consegue dar a ele. Muitas vezes existem atrás das queixas dele frustrações de ordens até psiquiátricas, onde o psiquiatra é a melhor indicação a ser feito. Eu acho interessante, o senhor já tinha falado dessa frase nos bastidores e eu faço até um alerta porque é muito emblemática, muito interessante, muito importante essa frase que o senhor fala. E a psiquiatria está aí para ajudar a todos nós, né? Então, isso daí é importante. Cirurgia de face ou qualquer outra cirurgia, uma análise assim muito simples, que a consulta demanda tempo. E ali você tem toda a tua atenção concentrada para perceber esses detalhes. E o único problema é um dia você pegar um esquizofrênico. Porque o esquizofrênico ele tem um dia que ele está bom e ele pode te enrolar, né? Esse é um risco também. Olha só, e essa para ter essa sensibilidade, doutor? É o tempo. É o tempo, é a leitura, é o conhecimento, é trocar ideias com seus colegas, não só no Brasil, como nos congressos fora, a gente aprende muito. Eu sempre vou antenado para aprender, não só para ensinar. Esses bastidores, essas conversas de corredor com, claro, bons colegas, sempre a gente se informa, troca uma ideia. E é importante isso para você ter uma clínica, né, sadia. Então, selecionar o paciente é fundamental, entender o que ele quer, explicar que cirurgia plástica não é uma tela onde você tem uma moldura, você pinta, não deu certo, tira a tela, põe outra branca e começa de novo. Nós temos coisas mais importantes por trás de um paciente, que é a pele. É um ser humano. Ele tem músculos, ele tem a parte óssea, ele tem tudo isso, esse arcabouço, com as suas limitações também. E se você não colocar para ele o que é possível ser feito, e ele entender que você não vai transformá-lo no melhor da sua comunidade, mas sim da comunidade que seja igual. E se é isso que ele quer, ótimo, a cirurgia vai ser sucesso. Mas se ele quer ser um misto de vários personagens, vários atores, vários cantores, várias vedetes, claro que isso não consegue fazer, né?
porque o DNA é uma coisa que nos limita. A cirurgia plástica é uma coisa que pode nos transportar a uma melhor situação, mas não uma melhora da cabeça. Ela vem acompanhando, normalmente, a uma autoestima, como já frisei aqui, que estava lá adormecida, ela se torna aguçada e ela acaba fazendo não só a sua cirurgia, como mudança de hábitos. E uma dessas mudanças também é a parte de reflexão, de meditação, isso ajuda muito, né? Yoga está aí desde a época dos hindus, sempre ajudou. Você vê nos orientais, todo dia pela manhã, eles praticam exercício há muitos anos antes do teste de Cooper. Então, tem coisas que é só observar. O mundo animal, qualquer animal que acorda, o que ele faz? Ele se estica, ele toma sol, né? Então, está aí, não precisa ficar tomando vitamina D feito um louco, que nem a moda agora. E é verdade. Toma sol, toma um pouco de leite, que leite foi a primeira coisa que tua mãe te deu, né, Kleber? É verdade. E nós aceitamos muito bem e fez bem, tanto é que estamos aqui. Então, essa parte interpretativa é muito importante, você tem que transmitir, né, com toda a seriedade, o paciente ele acata. Quando ele vê que você está orientando para melhor, ele acaba fazendo essa parte. Agora, tem casos excepcionais, né, Kleber? Tem casos assim, por exemplo, o paciente chega e fala, doutor, eu vim aqui porque eu não estou gostando do meu nariz, esse nariz aqui está me atrapalhando até para ter namorados. Quer dizer, você precisa colocar bem claro que não é você operando o nariz dela que obrigatoriamente ela vai achar o amor da sua vida. Né? E muitas vezes isso acontece. Se acaba operando, ela adquire uma autoestima que ela não tinha nos seus relacionamentos, né, amorosos, e ela até acaba aparecendo no pós-operatório, doutor, esse aqui é o meu noivo, eu arrumei um namorado. Mas olha aí, doutor, vai uma atrair muita cliente agora depois desse exemplo aí. Uma coisa interessante. E o bumbum também. Tem pacientes que falam, doutor, olha, eu sou brasileira, eu moro fora do Brasil. Eu chego lá, eu não tenho bumbum. Prazer, como vai? Tudo bem? De onde você é? Eu sou do Brasil. Esse caso específico é real. E o americano falou, não, mas dá uma voltinha. Não, você é brasileira, olhou o glúteo dela, né? Você é brasileira. Então, você veja que... E levou ela a vir para o Brasil para se operar. Então, você vê como é esse mecanismo que influi, ou às vezes um comentário desperta a necessidade de correção ou aquilo que ela imaginava que não era bom em ser realizado para dar a alegria e a felicidade dela seguir com a vida em harmonia com o seu corpo. Isso é muito legal, eu queria também enfatizar, porque a gente já falou de tantos alertas, de tantas coisas ruins e tantos cuidados, mas falar das coisas boas. Um procedimento bem sucedido, que corrige um problema que incomodava muito uma pessoa. O resultado é fantástico, né? E não só para o corpo, mas principalmente para a cabeça, para a autoestima, para a qualidade de vida da pessoa. Sem dúvida. Kleber, claro, nós abordamos e muito bem, é um alerta do que existe por aí, que são casos de exceção. Se no Brasil os nossos queridos colegas cirurgiões plásticos de boa formação, eu digo não só a parte técnica, de caráter e de ética, não operassem e tivessem bons resultados, nós não seríamos o segundo no mundo. Então, claro que nós fazemos muito mais bons resultados, e essas exceções nem muitas vezes nos competem a profissionais não habilitados, invasores da especialidade. Correto. E, sem dúvida, esses resultados mudam a vida das pessoas para melhor. É isso que faz a cirurgia plástica uma ciência ímpar, né? Porque você consegue transformar a vida de uma paciente, muitas vezes com uma pequena cirurgia. Aquilo que incomodava passa a não ser mais um incômodo, sabe, ser um ponto de alegria e satisfação. Agora, apesar dessa importância que a gente acabou de ressaltar, o senhor não acha que a avaliação dela, até no meio científico médico, ainda é aquém da importância? Ela não é considerada uma questão de saúde pública, por exemplo, no SUS, de ser mais disponível procedimentos no SUS, porque uma vez que se trata esse problema, que deixa a pessoa com mais autoestima, isso vai prevenir, inclusive, outras doenças. É verdade, esse é um ponto importante. Nós temos que entender que a cirurgia plástica é uma exceção dentro do contexto geral, né?
Existem, claro, todas as outras patologias que a pessoa fala, bom, mas é risco de vida. Depende, né, Kleber? É o que você abordou bem. Vida, o que é vida? Se não tiver qualidade, você não tem vida. E a cirurgia plástica dá qualidade de vida para o paciente. O nosso SUS já tem tantos problemas, né, que esse ainda não foi analisado, mas deveria. Porque hoje em dia o SUS cobre todas as deficiências congênitas que a cirurgia plástica aborda. Vamos lembrar aqui que o cirurgião plástico trata de queimados, trata de fissurados, de lábio leporino. Recuperação, né? Polidactilia, que é um dedo a mais na mãozinha ou no pé. Enfim, sindactilia, tá, os dedinhos grudados. São várias patologias que o SUS cobra, que são as reconstruções de mama. Hoje já são bem aceitas e regulamentadas. Agora, essas tidas como estéticas, né, poderiam ser muito bem avaliadas também. Eu acho que todo professor tem o maior respeito para o professor, desde o primário até os universitários. Eles são os que mais sofrem e mais envelhecem, porque eles se dedicam demais, né? Então, acho que até a cirurgia de face, de pálpebra, para os professores e professoras, deveria ser um critério que trabalharam no serviço público, deram de si o melhor, perderam aquilo que o tempo levou e o SUS deveria devolver. Né? Para estimular as pessoas que estão assistindo, está mais acessível, está mais barato, mais pessoas têm condições hoje de fazer, até fazendo um carnezinho, aqueles a longo prazo para pagar? Olha, tem dois conceitos, né? A cirurgia do carnê, ela na verdade não é das melhores. Bom alerta, importante esse alerta. Isso aí é perigosíssimo. Se você falar em cartão, é uma questão de negociação com o profissional e com a equipe, ou com o hospital. Isso sim existe, e o que facilitou, o termo que você usou foi muito bom, eu vou pegar o gancho, acessibilidade é uma coisa, né? E as pessoas têm hoje essa maior acessibilidade, sem dúvida, existe um maior número de profissionais, a especialidade cresceu e tem bons profissionais exercendo com carinho. Agora, o alerta é, não vamos confundir preço com valor. Ótimo. Preço é aquilo que você põe nas coisas. Valor é aquilo que você tem ao receber alguma coisa. Então, vamos pelo valor. O valor é o mais importante do que o preço nessa hora, né? Então, procure saber. Hoje é tão fácil, a internet, você sabe o currículo, sabe onde ele está, né? O telespectador que está na Bahia, não precisa vir aqui em São Paulo operar comigo. Tem na Bahia bons profissionais, tem em Recife, tem em Santa Catarina. Procure e busque. Agora, existe aquela coisa que é empatia. Então, tem pacientes que atravessam o oceano e vêm aqui operar, não só comigo, como vários outros colegas. Isso daí eu acho que é um bom sinal de confiança. Então, isso que é importante. Legal, doutor. Além de muito competente, tecnicamente capacitado, muito ético ainda, lembrando os colegas e indicando, né, que as pessoas procurem a saída que for mais prática para ela também. Doutor, nosso programa chega ao final, lamentavelmente, porque a conversa está muito agradável, o tempo passou rápido demais. E eu reservo esses minutos finais para o senhor deixar os seus contatos. Eu tenho certeza que muita gente se interessou, muita gente quer mudar alguma coisa e gostaria de procurá-lo. Então, esses minutos finais, lembra o livro, mais uma vez, que vai aparecer agora na tela, para quem quiser também ter acesso, comprar, e os contatos das suas clínicas, das suas redes sociais. Fique à vontade. Muito obrigado. Olha, quem quiser entrar em contato, estamos em São Paulo, 11 2577 7007, no site www.cirplasticaestetica.com.br. No Instagram, Paulo Matsudo, né? E acho que o e-mail é pkrmatsudo@uol.com.br. Todas as perguntas que não ficaram claras aqui podem ser enviadas, que nós responderemos com muito prazer. E você, gostou dessa entrevista? Quer ver de novo as dicas importantes, valiosas do Dr. Paulo? Acesse nossas redes sociais, no Facebook, /programa Análise Direta, e também no YouTube, no canal HIT Notícias. E aqui é sempre assim, você tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Você pode ainda enviar críticas, sugestões pelo nosso WhatsApp, o número
está aí na sua tela agora. 55 para quem está fora do país, 11 99 224 7760. Continue conosco.